Chuva. Quê? Nossa, que coisa triste, cara. Que coisa triste. O que foi isso? Pomba. Caralho, que final de novela. A chuva. Chuva, A chuva atrás, né? Faz assim, ó. Lada, nerds! Bem-vindos ao Nerd Office! Não. Hoje, a gente não tá no Nerd Office. A gente tá no YouTube Space Olha LA. aí! Pim! Olha aí, Azaghal! Então agora você pode se soltar. Eu posso me soltar? Não tem vizinho pra reclamar. Estou no Soundstage do YouTube! É isso aí, cara. Não Pode tem gritar, não vizinho tem vizinho, aqui. não tem eco. Não tem nada, cara. Olha Excelente. que bonito. É o som dentro do estúdio. Não tem cenário também. Não tem, É um fundo exato. verde. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Pode. Olha só que beleza. A gente manteve o cenário porque você tá acostumado, a gente quer manter o conforto, né? Você só gosta de uma rotina. É isso. Então a gente deixa o cenário, mas a gente pode estar, sei lá, na Estrela da Morte. Eu falei dentro da Estrela da Morte, não voando na Estrela da Morte. Eu pensei que ele tava na trincheira. Você achou que ele tá voando? Nós, duas pessoas voando. Né? Eu acho caído esse chroma key que você fica voando solto. Tipo assim? Você pode estar no fundo do mar também. Que merda, hein? Agora teve uma notícia recente que me chamou a atenção. Como algumas pessoas já sabem, estão filmando Blade Runner 2. Começou agora. Para de fazer isso, você tá me desconcentrando. Tá sendo dirigido pelo Denis Villeneuve, que foi o diretor de... Villeneuve. Que foi o diretor de Sicário, né? Um bom filme. Foi um bom filme, etc. Vai ter Harrison Ford. Vai. Ele vai estar lá, entendeu? Continuar a história do Deckard. Não é reboot, é Blade Runner 2. O que já me faz pensar o seguinte. Se esse é o Blade Runner 2 e se passaram, sei lá, 40 anos de um Blade Runner pra outro... Sim, tipo isso. O Deckard não é um replicante. Então, essa é uma discussão... Porque o replicante tem uma validade. Que rola desde o... Então, olha só pra gente explicar. O Blade Runner é essa jornada filosófica do replicante, que é aquele ser biológico criado artificialmente em busca de mais vida, porque eles eram programados para ter 4 anos de vida. Certo. E aí, o Roy Batty, que é o vilão do filme, ele está procurando o seu criador para pedir... Vilão. Ele é visto como vilão. Você tem que terminar. Mas ele é um assassino, entendeu? Ele e os amigos dele. Existe esse problema realmente que é difícil de defender. Então ele vai matando todo mundo, eles... Mas no final ele não se redime, ele salva uma vida. Salvar uma vida redime as outras que ele depois matou? de explodir a cabeça do criador. Mas o criador criou ele já condenado à morte. Já condenou E aí? ele, tá? I want more life, Father. Cara, olha Angústia só. gerada nessa alma. Blade Runner. Que não existe, porque ele é um replicante e não tem alma. Não sei, né? Blade Runner, o filme que se tornou pai da cultura cyberpunk, pai visual, né, da cultura cyberpunk, porque você tem todo aquele mundo escuro, terrível, chuvoso. Distópico, aquele futuro opressor e triste, né? Aquela noite eterna que eles vivem, né? E aí, o que acontece? Esse filme se tornou um clássico, ele foi péssimo de bilheteria na época, ele só se tornou um clássico nos anos 90, quando finalmente lançaram uma versão diferente, a versão do diretor Ridley Scott mexeu no filme inteiro porque o estúdio tinha cagado o filme, feito um filme com narração em off muito for dummies. I don't know why he saved my life. Maybe in those last moments he loved life more than he ever had before. A gente fez um Nerdcast sobre isso, não fez? Exatamente. Então escuta fizemos. aí também. Mas ele se tornou um clássico com o tempo. Demorou, mas ele Sim. se tornou um clássico. É um né? filme fodástico. Um filme inacreditável de foda. E aí tem toda essa discussão de que o Deckard, que é o caçador de replicantes, seria ele mesmo um replicante. Tem várias evidências, e o olho dele brilha como os replicantes, tem uma hora que ele tá fora de foco, e aí você vê o olho dele brilhando, e tem a coisa do Gaff que fazia aqueles... origamis, aí no final ele faz um origami do unicórnio, que era um sonho,
que o Deckard tinha. E que os sonhos são implantados na memória pra criar a ilusão no cara. Ele tá mostrando que ele sabe o que tá implantado na cabeça dele. Então, você fica com essa história, então ele é um replicante, no final ele foge com a replicante, eles vão viver seus poucos anos de vida que eles ainda têm. Mas, como você falou, se o Deckard vai estar aí 40 anos depois... Mas existe também a possibilidade dela ser uma replicante que não tinha validade. Que não tinha validade. E talvez ele também fosse. Então, a gente vai ver isso nesse filme. Mas por que a gente tá falando tudo isso? Porque o diretor, Denis Villeneuve, falou recentemente... Ele deu uma baixada na expectativa. The idea to make a sequel to the original Blade Runner, I thought was like a fantastic and a mad idea. Chances of a success are very narrow, and that is so exciting. Mas uma baixada oficial. Ele falou assim, tá ficando ruim. Ele falou isso. Ele falou o seguinte, eu não tô conseguindo ver Blade Runner no que eu tô fazendo, por quê? Porque não é o Ridley Scott que tá fazendo, sou eu. Então, eu tô imprimindo o meu estilo e, ao mesmo tempo, tendo que seguir esse ícone, que é o trabalho do cara, e não está ficando igual. É isso, E amigo. não vai ficar igual. Ele entrou, sabe quem entrou? Ele entrou numa pica. Que deselegante. Totalmente. Falaram assim pra ele, você quer fazer a continuação de Blade Runner? Vai ter Harrison Ford. Isso. O Ridley Scott vai estar na produção. Isso, vou botar o Ryan Gosling. Vai botar ser foda. Aí, caralho, claro que quero. É o filme da minha vida. Eu quero. Aí, quando ele chegou, começou a filmar, que ele começou a ver, a piroca começou a aparecer. Que absurdo isso! Se esse vídeo vai ser monetizado ou não, eu não sei. Mas a verdade foi essa. Começou a surgir uma piroca que não entrava no cu do cara, que tava rasgando ele todo por baixo. Cara, não tem como ilustrar. Ele falou, tá ficando uma merda inacreditável, porque não tem Vangelis. Não tem Vangelis na trilha sonora, né? Isso é um problema. Ele tá vindo... Porque, Você assim, tem certeza disso? Não tem Vangelis? absoluta. Pô, tá. A não ser que mude até lá, porque agora com essa chuva de piroca descendo em cima dele, e só tá vindo piroca grossa, ele não tá conseguindo pegar uma menor pra sentar. Ele fala assim, esse filme vai ficar uma merda, é uma piroca pequena que ele tá tentando enfiar no cu. É isso que ele tá fazendo. Ele já viu que não vai ser a mesma coisa. Não. Ele já viu. Pois é. Talvez ele tenha cometido o erro de ter botado o Bautista. Talvez não, eu não sei. Replicante forte. Mas assim, o fato é esse, cara. O Blade Runner é um filme muito icônico. É foda. É um filme muito marcante pela sua linguagem. Sim. Por todo o clima. O filme ele te deixa mal. Ele te puxa pra baixo, né? Ele consegue despertar esse sentimento em você. Não, ele te encanta com aquele mundo futurístico esquisito, distópico. Sim. Caraca, aconteceu, essa cultura oriental invadiu o mundo. Exato. E tem essas megas corporações, mas as pessoas vivem na merda. E ao mesmo tempo você entra naquele mundo, você faz parte daquilo, né? Você vive aquela merda, aquela angústia, você consegue entender a angústia do Roy Batty. There's only two of us now. E dos amigos dele. Caralho, eu só tenho 4 anos de vida, eu quero viver mais, sabe? E ele tá vendo que não vai ser fácil continuar essa história que tem um ponto final. O que ele vai contar daqui pra frente? Exato, a história é muito fechada, entendeu? Né? E ainda teve uma época que fizeram um filme com o Kurt Russell, lembra? Sir! Graças a Deus, eu nunca ouvi falar não disso. lembra? Graças a Deus. Tu não Eu lembra quero desse ouvir falar filme? sobre ele. Tu não lembra, Mendes? Só eu que lembro. Olha só, era um filme do Kurt Russell que falavam que era um spin-off do Blade Runner, que se passava em outro mundo, numa das colônias, e que a única referência a Blade Runner é que você via um carro de polícia que era o Spinner. Ah, tá, eu Você sei. via um carro de polícia no Que lixão. merda é esse? Tu lembra que filme merda? É um filme merda pra caralho. Não considera isso. Tu lembra desse filme? Exatamente. Isso pode ser uma estratégia também. Você tá vendo o nego ficar puto com o Esquadrão Suicida, com o Batman vs Super-Homem, com um monte de filme, o nego tá puto pra caralho, com um monte de filme. Ele falou assim, eu vou jogar essa expectativa no chão. Eu vou Isso, jogar em vez de mesmo, jogar pra vou cima, jogar joga pra baixo. Vai ficar bom? Vai ficar... Como é que tá sendo? Não, tá ficando uma merda. Tá, olha aqui, eu não sei o que eu vou fazer com esse... Nossa, eu não sei nem se eu vou ver. Tá jogando no chão, pisando, porque aí quando você for... Porque todo mundo vai ver. Todo mundo que gosta de Blade Runner vai no cinema ver esse filme. E aí quando você vai lá, eu já vou ver essa merda. Quando você sentar lá e o filme for razoavelmente bom, ou até bom, você vai saber. Opa, esse filme pode ser excelente, inclusive. Exato. Caralho, que ótimo. Essa é uma estratégia boa. Então, gente... Acredito na estratégia? Não acredito. Eu acho que vai ser uma merda mesmo.
Eu quero que seja uma merda. Eu não quero, eu queria que fosse bom, cara. É um dos meus filmes preferidos da Blade Runner. Então, gente, não alimente o monstro das expectativas. Eu acho que a estratégia, se for uma estratégia boa, eu não acho que a estratégia é que ele tá realmente desesperado. E essa chuva de piroca tá muito forte. E tá com piroca até a boca, já que ele não... Caralho, tá vendo? Não dá som de piroca, que não sabe mais pra onde vai. E ele tá tentando nadar. Que é essa, cara? Agora nós vamos falar sobre o Prêmio Netflix agora. Olha aí que beleza. O Prêmio Netflix, a segunda edição do Prêmio Netflix. Mas o que é o Prêmio Netflix, é o Jovem seguinte, Nerd? é a premiação que a Netflix faz para dar visualização aos filmes independentes nacionais, Olha rapaz. só, Então, olha só, independente. são 10 filmes, tá vendo? Você tá vendo os posters aí na tela. São 10 filmes nacionais que estão concorrendo. Nacionais. Nacionais. Do Brasil. Do Brasil, é. Porque pode ser nacional de qualquer país, na verdade. Quando você fala nacional aqui, estando no contexto de Brasil, estamos falando de Brasil. Não. 10 filmes nacionais iraquianos. Então, esses 10 filmes estão concorrendo e vão ter 2 premiações. Um vai ser eleito como o melhor pelo júri e outro com voto popular. E aí você entra porque você pode votar no filme. É isso que é o voto popular, pessoas votando. Que loucura. Exatamente. Aqui no prêmionetflixbr.com você pode ver trechos dos filmes. Se você não viu todos os filmes, pelo menos você pode se interessar e aí ver os filmes de fato. E aí o que acontece? Você pode votar até 2 vezes. É legal isso, você poder votar de verdade. Gostei desse filme. Clack, né? É legal. Essa é a por exemplo, proposta. quando a gente vai no final do ano e fala sobre os filmes da academia, a gente não vê pode a maioria. votar. A gente não vê a gente não pode votar em porra nenhuma, a gente não vê a maioria e fala mal de quase todos. E olha só, pode votar 2 vezes, porque você entra lá no site, você entra com as suas redes sociais e aí você pode fazer um voto por Facebook e um voto por Twitter. Olha aí. Então, se você gostou muito do filme, sabe aquele negócio que você fala que queria poder dar 2 likes nesse vídeo? Então, você pode dar 2 likes, pode dar 2 votos pro filme que você mais gostou. Mas e aí, o filme é eleito e acontece o quê? Eles entram pra grade Netflix. Olha aí. Big deal. Big deal. A pessoa pode... Todo assinante da Netflix poderá ver, A Netflix não é brincadeira, né? Então... A gente tá cansado de falar da Netflix. Então vai lá, prêmionetflixbr.com, vai lá, entra com suas redes sociais, assista aos filmes, vote nos filmes que eles merecem o apoio da galera. Tem alguns que talvez não mereçam, mas... Você só pode votar em um, então ele vai merecer com certeza. E essa agora a gente decidiu terminar o programa de uma maneira diferente. Pela primeira vez em 7 temporadas de Nerd Office, nós vamos pedir likes. Seria isso um desespero? Porque todo mundo pede esses anos todos, é isso aí mesmo, e tem que pedir. Então, se você gostou, dá joinha. E se você gostou... Eu não compartilho dessa opinião, na verdade. O Acho que a pessoa tem que fazer isso de uma forma espontânea. Mas se você gostou, dá joinha. Certo. Se você não gostou, dá o... Não faz nada, que aí também é foda. Ué. Aí você tá incentivando o cara... Não, tô incentivando, só o cara... Não, então vamos falar assim, se você gostou, dá joinha. Dá joinha. Dá like. Como é que ele fala? Chuva de like. Dá muito like. Muito Vou like. bater recorde de like. E se inscreve. Se inscreve no canal. Se inscreve pra você E ter... aperta a sineta. Não tem aperta a sineta? A sineta pra você, essa A sinetinha sineta. aí pra você receber a notificação de que o vídeo novo lançou. Vocês já sabem, vídeo aqui tem praticamente todo dia da semana, vídeos diferentes, cada um com a finalidade. Então marca a sineta pra receber a notificação. Exatamente. Assina o canal e dá joinha. Perguntinha da semana, Zagal? O que a gente bota aqui no fundo? Ah, porra. Sabe que eu tinha falado agora de fazer minhas palestras motivacionais de empreendedorismo? Assim, o negócio, pomba, faz, pega. Não, é assim, ó, você tem disrupção, inovação, uma pomba.